Você já pensou em ler e entender além do que está escrito? Viajar nas histórias e aprender coisas novas com elas? O projeto Santos à Luz da Leitura ajuda alunos e professores das escolas municipais de Santos a se tornarem leitores melhores, unindo literatura e artes. Criado em 2014, o projeto oferece atividades diversificadas para toda a comunidade escolar. Vamos conhecer essa história de perto? Então vai ter a nossa história, a leitura. Depois da leitura a gente vai fazer uma conversa sobre essa história. Depois da conversa a gente vai fazer uma pequena brincadeira. E depois da brincadeira a gente vai fazer uma outra roda que chama Roda de Livros. O projeto Santos à Luz da Leitura surgiu da necessidade de se trabalhar com a arte e a literatura na rede municipal de ensino de Santos. Nós acreditamos que por meio dessa proposta de desenvolver trabalhos voltados com a arte, com a literatura e também com as investigações, seria uma forma de contribuir para a aprendizagem dessas crianças e desses jovens. Nós selecionamos os temas para desenvolver o projeto Santos à Luz da Leitura a cada ano, pensando na sociedade de hoje, na sociedade contemporânea. Focar em temas que são menos discutidos na sala de aula e que são tão urgentes na vida seria uma boa estratégia. Então, por exemplo, esse ano a gente trata da questão do feminino, porque são problemas urgentes da nossa sociedade, né? Valorizar esse protagonismo feminino. Gente, teve até balé, porque as bailarinas ficaram mais fortes. Só que o balé era um pouco menos delicado. Nós sabemos que a leitura é uma ferramenta muito potente na educação, que é por meio dos livros que a gente conhece o mundo, a gente conhece a si mesmo, a gente tem contato com outras formas de vida, com outras culturas. Então, nesse sentido, sabemos também que a leitura precisa iniciar nos primeiros anos de vida da criança. Então, desde os bem pequenos até os adultos, né? Quando a gente também pensa que somos um modelo para a criança ou para o adolescente, o fato da gente ler com essa criança, perto dela, o fato da gente ler para essa criança, a leitura em voz alta, ela proporciona uma entrada, principalmente para as crianças pequenas, uma entrada na cultura escrita, uma entrada no processo de letramento. Quando você, enquanto adulto leitor, né, enquanto adulto mais autônomo na leitura, você lê com aquela forma de interpretar uma história, ou de adquirir um conhecimento, ou de pesquisar uma informação, você está proporcionando uma atitude em que não se ensina, ela se aprende por meio desse processo colaborativo, que é a leitura nesse sentido de ler com e ler para as crianças. O trem agora tinha música ambiente. Imaginem o trem com a baleia lá dentro, com música ambiente. Que som é esse? É o barulho da baleia, é o som dela, como ela estava conversando, elas estavam batendo uma foto lá no trem. Todos os dias há uma roda de leitura. Nós variamos os gêneros textuais. Então, um dia a gente lê contos de fadas, na sexta-feira a gente lê poesias, parlendas, textos literários de bons autores, canta uma música de abertura e nesse momento eles já sabem que eles têm que sentar em roda, que eles têm que esperar e esperar todos se ajeitarem, se acomodarem e pararem e ouvir a história também. A leitura pelo professor desenvolve muito a atenção das crianças, desenvolve o gosto pela leitura. A gente, como adulto, é um modelo de leitor para as crianças. Então, em momentos livres, como acontece agora, eles já sabem como manusear o livro, como contar a história para outra pessoa. Por que você decidiu sair do mar? O mar está imundo, eu não quero nem ir lá. Deus que me perdoe. Agora eu vou lá, fica no... Palmas para eles, para os atores, palmas! Muito bom, viu? Obrigada.
acreditamos muito na formação continuada dos profissionais da educação. Uma das formas de fazer isso, além dos encontros formativos que se dão no Centro de Formação Darcy Ribeiro, ou também por meio virtual, são as formações em loco nas escolas. Quando a gente visita, a gente faz uma ação leitora, por exemplo, a gente também está fazendo um momento formativo para aquele professor. Por exemplo, quando a gente lê com as crianças, a nossa postura enquanto educadores, enquanto leitores mais autônomos perante as crianças, os professores também têm uma modelização daquele processo e podem se inspirar nessa forma de realizar a atividade com sua turma. A gente também está ali fazendo encontros que são reflexivos, que são provocativos, para que esses professores pensem de que forma eles podem melhorar a atuação deles enquanto leitores. Conhecer a história das autoras e dos autores das obras também pode ser uma maneira de abrir as portas para a leitura. A gente está hoje aqui para continuar o processo da nossa pesquisa sobre as mulheres extraordinárias brasileiras. Eu sou professora do 5º ano, né? Enquanto pedagoga, a gente ainda trabalha de forma polivalente, então eu sou professora de todas as disciplinas com essa turma. Todo ano esse projeto trabalha com uma temática. A temática desse ano é Desviar para Encontrar, o lugar e a voz do feminino. Esse projeto, no início do ano, ele dispara um material para todas as escolas da rede e para todos os segmentos, desde a educação infantil até a EJA. Uma das coisas legais também dos projetos do Santos à Luz é justamente isso, que a gente consegue trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então é um projeto que fala sobre mulheres, mas que a gente consegue inserir conteúdos de todas as disciplinas nele. Há 10 anos atrás, o Santos à Luz da Leitura buscava trazer para o repertório escolar autores e artistas que não estavam no nosso cotidiano, principalmente nos livros didáticos e nas propostas normalmente educacionais que são desenvolvidas. Literalmente, a gente gostaria de sair do que eles têm acesso comum, que é a cultura de massa. Então, a partir de um tema, a cada ano o Santos à Luz da Leitura elege um tema, que não é uma tarefa fácil, porque a gente busca temas que dialoguem com a contemporaneidade e principalmente atrelados a questões que são de âmbito internacional e nacional. Temas que a ONU, a Unesco propõem, né, para uma discussão. As OBS também são bastante importantes para nós. E a partir dessa escolha, há um grupo de colaboradores e nós mesmos, né, da coordenação, direcionamos uma pesquisa muito vasta para além até da biblioteca escolar. Mas, como tudo, a gente encontra obras de qualidade e obras de não tanta qualidade. Então, esse é um crivo, um critério bastante primoroso para o projeto. E é a proposta do Santos à Luz da Leitura, fazer essa conexão entre os saberes. Porque, na verdade, com esse processo, a criança consegue encontrar o todo e não a fatia. E para ela é muito difícil fazer essa conexão. E desde o início, desde a educação infantil, através de um processo investigativo, nós buscamos que a criança compreenda o conhecimento de forma ampla. Porque se eu pretendo desenvolver uma criticidade, uma reflexão, essas conexões são absolutamente necessárias para que ele possa ter uma opinião, possa poder descrever um fato e entender que o mundo é global e não particular. O projeto Santos à Luz da Leitura é incrível. Ele ajuda a desenvolver o gosto pela leitura, unindo literatura e arte. Todo mundo participa, com atividades criativas que misturam pesquisa, literatura e histórias. É muito legal ver que os livros e a literatura seguem vivos na nossa cidade, né? Até a próxima!